Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos, amém? Como sempre, é uma alegria sem precedentes estar com os irmãos. A convite do pastor Alex, que sempre tem nos dado o privilégio e a honra de estar com cada um de vocês. Hoje estou com a minha esposa e o meu filho Alex e louvo a Deus pela família, louvo a Deus pelas vidas que temos, não é? Como igreja, como família, também exaltamos ao Senhor de forma graciosa pelas benesses que Ele tem feito e continua fazendo. Começamos um novo ano, começamos tudo novamente. E nada mais propício do que reconhecer isso, como o Salmo 103 declara. Eu queria lhe convidar a fazer uma leitura nesse texto. Abra sua Bíblia no Salmo de número 103, para que possamos discorrer sobre este Salmo, exatamente na essência do que o salmista Davi traz para o seu coração, e consequentemente aplicando aos nossos. Salmos número 103. Quero lhe convidar a ficar de pé para fazer essa leitura em reverência ao Deus dessa palavra, ao Senhor, que é o autor de nossas vidas. Salmo 103, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não reconhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Podeis assentar. Amém. Graça e bondade está sobre nós, porque a tua palavra alimenta as nossas almas. Alegria e satisfação está sobre nossas vidas, porque o alimento que consistentemente nos mantém firmes vem do alto céu. Ó Deus maravilhoso, que assim possamos nos deleitar e desfrutar da palavra do Altíssimo, trazendo edificação, trazendo fortalecimento, trazendo, ó Pai, restauração, entendimento e compromisso de forma reverente e submissa ao Senhor de nossas vidas.
Portanto, assim aplica em nossas vidas a tua santa palavra, para que vivamos alegremente para a glória do teu santo nome. Amém. Dessa forma nós cremos claramente, meus amados irmãos, que o salmista diz em sua exposição, em uma oração, em um momento em que ele se encontra em autorreflexão. Uma das coisas mais belas e provavelmente a coisa mais importante que deveríamos constantemente carregar dentro do nosso ser, um ato de gratidão. Começa mais um novo ciclo de vida, de existência para a humanidade. Um ano se passou, o ano inteiro. E veja como você se encontra hoje. Pastor, estou melhor, estou pior, está razoável, não foi muito bom. Mas perceba a intensidade do que o salmista declara para Deus. Não obstante as coisas que enfrentei no decorrer, no interregno da minha existência durante um ano, não obstante a tudo que eu vi, sabe o que acontece? A graça de Deus permanece sobre mim. E aí suscita no coração desse homem a frase linda e belíssima: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças. Não te esqueças. Os estudiosos vão dizer que este é um dos salmos mais maravilhosos. Por quê? Pela sublimidade do canto desse saltério, pelo louvor que Davi traz a uma convocação, não somente enquanto ele tinha um diálogo consigo mesmo, enquanto ele olhava para a sua alma e imaginava: eu tenho que entender o quanto Deus é bom na minha vida, eu preciso reproduzir isso. Ele fala consigo mesmo, dizendo para a sua alma: quantas maravilhas aconteceu. Que terrível eu seria ao me esquecer das benécias derramadas sobre mim. Bem diz, quão terrível eu seria. A exortação aqui é para que possamos visivelmente entender o amor de Deus e lutar contra o pecado do silêncio, que às vezes ele chega sem perceber. O silêncio ao não glorificar a Deus, ao não agradecer e engrandecer ao Senhor, um silêncio de não entender a misericórdia de Deus. E muitas vezes, pela omissão, nos aconchegamos no conforto do nosso comodismo, do nosso dia a dia, das coisas que muitas vezes suplantam aquilo que haveria de ser dentro de nós uma ousadia de vida. Se possível, entregarmos a nossa vida ao Senhor. E se preciso, morrer por Ele. Foi essa a essência da cruz do Calvário. Cristo morre por nós. E por que não sermos tão gratos? João Calvino vai dizer que nada é mais difícil ao homem do que manter viva a lembrança dos benefícios de Deus na ingratidão. É incrível como é fácil nos esquecermos. A gratidão, ela precisa ser tão grande que precisa constantemente ser despertada, diz Calvino acerca dessa gratidão. Precisa ser despertada todos os dias. O salmista, ele levanta essa adoração dentro de uma memória espiritual. E é aí que o exercício diário de vida, em uma vida devocional, em uma vida piedosa, em uma vida de santidade, paulatinamente trabalhada por nós em Deus, rogando pelas ricas misericórdias perdoadoras, deve ser essa vida de reconhecimento a ponto de dizer: bendiz, ó minha alma. Quem tu és, Senhor? Bendiz, ó minha alma, porque o que tenho no céu, senão a ti? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós?
Nós estamos no primeiro mês do ano. Como foram os meses que se passaram na sua vida? Como você imagina que serão os meses que estão por vir? Meses vindouros que vocês não têm, eu e você não temos o domínio, o controle. Nós podemos ter uma programação extraordinariamente muito bem elaborada. Pastor, eu tenho um calendário minuciosamente assim trabalhado para todas as coisas que irão acontecer. Muito bem. Mas o nosso futuro está nas mãos de Deus. As coisas que irão nos surpreender, nós não temos o domínio sobre elas. Nós não temos a mínima noção do que possa acontecer no nosso amanhã. A única convicção que temos é de que a presença de Deus estará conosco. Como eleitos, como escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, a presença de Deus é notória na vida do seu povo. E isso deve permear a ação de graça constante em nós. Portanto, existe uma necessidade sobre a nutrição que nós devemos alimentar pela visão pactual em uma verdade que Deus fez conosco, da antiga aliança para uma nova aliança. Essa é a alegria que está no coração do cristão. O mesmo Deus que agiu no passado, hoje ainda reina sobre a vida dos seus servos. E graças a essa bondade, eu e você subsistimos. Eu e você resistimos. Eu e você temos essa resiliência dada por Deus para que as coisas continuem. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com as nossas ociosidades e às vezes até nossas lamúrias e dores, reclamações até. Mas a mão de Deus está conosco. Bendize a minha alma ao Senhor. O verso 1 e 2 diz isso. Davi, ele entende, para o nosso coração ser absorvidor do que ele está dizendo, que nós precisamos atribuir e direcionar a Deus uma adoração plena. Nós não podemos nos esquecer em momento algum. Nós devemos olhar para si mesmo. E toda palavra que é lançada a nós, ela precisa ser absorvida, alimentar-se, nutrir, extrair todas as vitaminas. Tudo que é bom daquilo que é dito, carregue no seu ser. A semana inteira você vai se alimentar disso, alimentando sua mente, seu coração, seus objetivos, os seus desafios. Alimente-se da palavra, seja nutrido por ela. Observe, porque é isso que ele diz, precisamos ter uma mente agradecida. Bendize a minha alma, não te esqueces. Todas as coisas maravilhosas, a minha alma precisa ter esse sentimento que é governado pela palavra do Senhor. E não por uma vida tão cheia de alternâncias. Não ser tão previsível e até mesmo, na maioria das vezes, relativizando ou até normalizando as coisas. É necessário alimentar a nossa alma com a firmeza e de forma indubitável, de forma inquestionável, dizer para si mesmo: Deus continua sendo Deus glorioso que assiste a minha vida. Deus continua a ser o ser supremo que tem abençoado a minha vida. E o que faço eu para entender toda essa bondade? O que espero eu de tudo que o Senhor fez? E o que pretendo fazer para agradecer tudo isso? É bem verdade que nada do que venhamos fazer nos tornará merecedores de toda a graça derramada sobre nós. Entendemos que Deus não trabalha sobre uma meritocracia humana. Longe disso. Deus jamais irá derramar na vida do homem algo que ele viu de bom no homem. Não há um sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos vivem os seus interesses próprios.
todos vivem o seu egoísmo do dia a dia. Essa é a grande verdade da nossa parte humana e carnal. Nós precisamos olhar para Deus e reconhecer publicamente a glória devida a Ele. Toda a exaltação direcionada ao Ser Supremo, que derramou na cruz do Calvário o seu sangue por nós. Por isso a minha alma precisa gritar dentro de mim: bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim aponta para a glória, para o louvor daquele que é santo, e não ser alimentado por algo emocional, por algo emotivo, por algo momentâneo, pelas circunstâncias em que passamos. Por um culto que alimenta somente o êxtase do momento. Pelo contrário, aqui cabe muito mais ainda o que Romanos 12 diz. A minha mente, ela não está cauterizada sobre os aspectos emocionais que eu vivo. A minha mente está alimentada exatamente pela racionalidade da palavra de Deus, do intelecto, pela espiritualidade que essa palavra alimenta o meu ser. Por uma vida dedicada, por uma vida de gratidão, por uma vida que traz à minha memória a espiritualidade de fé. Uma fé que não enfraquece, mas que fortalece. Porque eu reconheço que Deus é tudo em minha vida. Por isso, bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças. A alma, ela não se inclina naturalmente a louvar a Deus. Eu e você sabemos disso. A nossa alma, ela precisa ser despertada como alguém que dorme profundamente. O nosso ser carnal grita pelo mal. Lembra uma frase muito emblemática de um dos grandes homens da palavra de Deus, o apóstolo Paulo. Ele declara isso com toda a veemência, ele vai com toda a certeza dizer: ora, o mal que eu não quero fazer, adivinha, esse é o maior problema da minha vida. É ele que muitas vezes impera sobre mim. A perversidade que eu não quero executar. Pensamentos, atitudes, sentimentos e desejos, eles que tentam reinar sobre mim. Mas contra tudo isso, o bem que quero fazer, esse eu não faço. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, minha alma, lembra-te de o quanto Deus é bom. Por isso, que a nossa memória possa ser alimentada todos os dias, que o nosso ser possa ser constantemente trabalhado para esse entendimento, olhar para Deus, ser grato a Deus, ver a miserabilidade de nossas vidas e dependência do Altíssimo, dizendo: Pai, compadece de minha alma. Olha para o Senhor e agradece. Porque o único mérito que tenho é um passaporte carimbado para as profundezas. O único mérito que tenho e a única coisa que deveria ser dada a mim com todo direito era o julgamento pelo juízo do pecado que cometo. Mas o Senhor é bondoso. Por isso, bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos benefícios. Não te esqueças. O breve catecismo, na sua primeira pergunta, nos questiona: você entende claramente para que você veio a esse mundo? Para que você foi feito? Para que você nasceu? Para que você foi criado? Qual o objetivo? Qual o fim da sua existência? E a resposta é óbvia: para glorificar a Deus, para se deleitar na presença dEle, para ter prazer, um gozo maravilhoso naquele que é santo, vivendo essa santidade de vida nele, porque esse princípio é dele para nós. É a teologia do alto, é de cima para baixo. É Deus em contato com esse homem. É a graça alcançando os que não tinham graça. É aqui, meus amados, que nos encontramos nessa presença maravilhosa, lembrando-se das obras do Senhor e entendendo que não é uma responsabilidade simplesmente fria,
Não é uma responsabilidade mecânica. Não é algo dado a Deus simplesmente por eu tenho a obrigação de fazer isso. Mas é um sentimento de contato amoroso, paterno, de entender que Deus é maravilhoso, de entender que Ele ama, cuida daqueles que não têm nenhum mérito para que isso aconteça. Não esqueça. É incrível. A nossa alma precisa entender isso. Os versículos 1 e 2 vão trabalhar exatamente essa verdade. Não te esqueça de nenhuma das coisas. Talvez até na correria do dia a dia, eu e você, pelos nossos afazeres diários, não conseguimos contemplar as coisas que Deus faz em oculto. Como assim, pastor, em oculto? Um livramento enquanto você dormia, enquanto você estava a caminho do trabalho, não é? Eu não consegui ver, mas alguém ia batendo com o transporte em mim, e foi um livramento por pouco. Eu não consegui ver, porque enquanto eu estava dormindo, tinha um animal dentro de casa, um bicho ali, venenoso, e ele não foi lá na cama, não foi lá no ambiente em que eu estava dormindo. A mão de Deus guardou. Eu não vi, mas haviam pessoas que estavam dando um tapinha nas costas, me elogiando, mas quando eu saí de perto, foi a primeira pessoa a dizer para o meu chefe, olha, não merece o cargo que tem, pode demitir. E Deus não permite. Sabe? Coisas tão simples do nosso dia a dia, que não está no nosso controle. Você não contempla isso, mas Deus está administrando. Por isso, não te esqueça de nenhum só dos benefícios. São coisas maravilhosas. Não te esqueças. É uma lembrança que a nossa alma deve estar olhando para Deus constantemente. É uma forma de gratidão prática dizer para Deus isso. Não esquecer é constantemente dizer não para a murmuração. Eu não vou reclamar, porque Deus é maravilhoso. Seja grato. Eu não vou ter orgulho daquilo que eu não consigo entender que é meu. Eu não posso. Eu tenho que ter um coração sensível, simples, e dizer, Senhor, tudo pertence a Ti. Lembram de um conhecido de todos nós, chamado Jó? Incrível, né? Mas ele, na sua humildade, ele disse, eu vim a este mundo nu. Eu vim a este mundo sem nada. E eu vou embora dele sem nada. Deus deu e Deus tomou. Somos mordomos de todas as coisas que estão diante de nós. Portanto, tudo pertence ao Senhor. E eu simplesmente administro e digo, obrigado, Senhor. Mas tudo pertence a Ti. Não deixe o orgulho se apoderar de você. Não deixe a autossuficiência falar mais alto do que as coisas que Deus realiza. Seja grato nas coisas simples e nas coisas extraordinárias. Passei em primeiro lugar na prova do ITA. Vixe, pastor, logo no ITA, né? Passei em primeiro lugar em uma multinacional, uma empresa que vai me levar aqui para trabalhar na Suíça, ganhando 35 mil por semana. Vixe, é muito dinheiro. Passou em primeiro lugar no concurso. Quem foi? Foi eu que estudei. Passei madrugadas afora, devorando livros e livros. Foi eu que fiz o meu segundo PhD e alcancei tudo isso. Foi eu? Foi não. Você entende o que é dizer obrigado, Senhor, porque nada sou? A autossuficiência, a vaidade, o orgulho de declarar quem eu sou pela minha capacidade, ela deve ser lançada fora. Eu devo olhar para Cristo e entender que Ele é tudo, olhar para Deus e ver Ele como tudo em mim, e tudo que sou, e tudo que tenho, e tudo que vai acontecer, ou de bom ou de ruim, não importa. Mas Ele estará lá, e eu vou glorificar o Seu nome.
Essa é a essência do salmista dizendo: bendize a minha alma. Não te esquece. O Senhor é bom. O problema de Israel foi a amnésia espiritual, na maioria das vezes. Porque os milagres, as grandes obras de Deus sempre estiveram lá. E eles se esqueciam. Buscavam deuses estranhos. Se tornavam orgulhosos, na maioria das vezes. E não agradeciam ao reino e o governo teocêntrico que estava sobre eles, administrando tudo de forma plena e perfeita. E ainda assim, em pecado, eles buscavam outras coisas, desagradando ao Senhor. O puritano Thomas Watson escreve o seguinte: a memória é o estômago da alma. Quando ela não digere as misericórdias de Deus, o coração enfraquece. Incrível essa citação. Se nós não nos alimentarmos, e o sumo, se não extrairmos plenamente as coisas boas que Deus tem feito em nós, logo, logo, nós estaremos caminhando na contramão da bondade de Deus. Seremos filhos rebeldes, loucos até, às vezes pelo excesso de conhecimento, criando os próprios interesses e as próprias teses que confundem a mente e a alma, por se achar autossuficiente. Na realidade, meus amados irmãos, nós devemos agradecer a Deus, devemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, a minha vida tem estado diante de Ti e constantemente as coisas acontecem, às vezes não como eu planejo, mas eu sei que em Tuas mãos está todo o controle. Frustrações servem para nos ensinar, para nos moldar. O Kairos, o tempo de Deus, serve para olharmos para o Salmo 40. Esperei confiantemente. Mas pastor, a minha bênção era para amanhã, segunda-feira. E já está com 10 anos. Não é o seu tempo. Não é o seu modo. Não é o meu modo. Não é a oração do pastor que é mais poderosa. Não é uma campanha. Não é ficar em jejum durante 6 meses. Não. É a soberana vontade de Deus. E é ela que impera. E é ela que predomina. É nela que nós descansamos a nossa alma. Por isso não esqueça. E não saia daqui nesta noite sem lembrar-se dessa frase. Ao deitar e orar ao Senhor pelo dia de hoje, não esqueça de dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu não tinha percebido o quanto o Senhor foi bom durante todo esse tempo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É isso, amado. E tem muitas outras coisas que Ele faz, sabe? Ele olha para os pecadores. Sabe, quando eu e você fazemos juízo próprio de alguém, nos tornamos desembargadores, juízes do Supremo, executando a pena. Às vezes nós fazemos isso. Aliás, nós somos mestres em fazer isso. Nós olhamos para alguém e já executamos. Pecador é uma pessoa que faz isso, uma pessoa que faz aquilo, alguém que tem esse problema, alguém que está fazendo algo que eu não faço. Nós julgamos as pessoas com a nossa régua. Já perceberam? Meu irmão, você faz isso, misericórdia da sua vida. Você não é crente, não? Por que você faz isso? Por que outra pessoa faz isso? Por que você é desse jeito? Peça perdão a Deus. Nós já exatamente aplicamos. E sabe o que o salmista vai dizer? Olha só o que diz o versículo 3 e 4. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O versículo 3 e 4 vão dizer exatamente que o perdão de Deus sobre nossas vidas é um ato de graça e bondade.
É a justiça plena de Deus sobre nós. É um perdão baseado na graça e não no mérito. Diferente do nosso julgamento. Por isso ele é maravilhoso. Sabe o que Deus poderia fazer conosco? Sabe o que ele deveria fazer conosco? Lembram o que Pedro disse lá no Getsêmani? Chegaram os soldados para prender Jesus. Chegaram todos desesperados, porque Jesus estava sendo procurado para ser julgado. Pedro foi e disse: olha, Senhor, vamos orar ao Senhor e descer fogo do céu aqui. Mata todo mundo. Acaba bem ligeirinho. Depois Pedro, quando no momento do calor, daquela confusão, puxa a espada e corta a orelha do soldado. Era fácil, né? Ele poderia estalar os dedos. E a humanidade inteira desaparecer? Sim. Tem um filme que retrata isso lá. Os Vingadores com Thanos, né? Ele poderia simplesmente acabar com toda a humanidade, não é? Mas ele não nos trata segundo o nosso mal. Ele perdoa. Sabe por que isso acontece? Porque ele está dizendo para mim e para você, quando lá em Filipenses, no capítulo 2, capítulo 3, Jesus vem e assume a forma humana, ele diz: eu vivi o que vocês viveram. Eu estive na condição de vocês. Sabe o que vocês devem fazer? Aprender de mim. Aprender comigo. Perdoar, amar, compreender, ser paciente um com os outros, ser tolerante um com o outro, para que haja essa sociedade de paz e comunhão, para que haja uma cristandade verdadeira entre vocês. É um exemplo dado na prática. Se Deus medisse as nossas vidas com a sua régua, quem alcançaria? Foi lido aqui, Moisés recebe as tábuas da lei. E o que o povo estava fazendo? Pecando. Não deveria ter morrido todos imediatamente ali? Deus poupa. Deus misericordiosamente nos ensina. Deus traz no meio da sua bondade cura e redenção. Almas que estão doentes, contaminadas pelo pecado, como diz Davi no Salmo 51. Almas que estão ali contaminadas pelo mal, e o Senhor cura a nossa alma pelo seu agir espiritual. O amor que Ele derrama sobre nós, corpos enfermos e almas mortas. Como diz Efésios no capítulo 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem foi que fez alguma coisa? Algum de nós levantamos do necrotério, do IML, que fica bem pertinho aqui, né? Algum de nós se levantou e saiu. Hoje eu decidi ressuscitar. Cansei de ser morto. Eu vou para a igreja. Não, né? Nenhum. Quantos mortos a gente recebeu? Novos convertidos, arrependidos. Quantos? Nenhum. O morto está morto. Hebreus diz que morreu, segue o juízo. O morto morreu e acabou-se. Mas Jesus, mas o Pai, mas a graça de Deus alcança os que estavam mortos em delitos e pecados e vos dão, e acaba trazendo a eles o quê? Vida eterna. Ele é quem perdoa os teus pecados de coroa de glória. É redenção, é tirar da cova, é tirar da condenação e do desespero. Deus, Ele livra da morte, mas Ele também transforma as nossas vidas. Quem era você? O que eu fazia antes de conhecer o Senhor? Em que mundo eu vivia? A verdadeira saúde da alma consiste em ser reconciliado com Deus. Não existe melhor remédio no mundo. Não existe terapia, acupuntura, massagem ou os melhores medicamentos que o mundo e a medicina possam promover. Não existe nada melhor para curar o ser humano do que
uma alma reconciliada com Deus. O Catecismo Maior de Westminster, no capítulo 33, diz que a justificação é um ato da livre graça. E isso acontece exatamente porque Deus decidiu, Ele escolheu, Ele quis perdoar os pecadores. Deus assim o quis fazer sobre a sua vida. E isso é o momento de você dizer: bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, porque fui achado por Deus, porque foi encontrado na tua misericórdia, sendo eu culpado, sendo eu exatamente aquele que fez tudo de errado, aquele que sempre busca o caminho mais fácil. Já perceberam? O pecado é sempre mais fácil. É mais difícil pecar ou não pecar? É mais difícil não pecar. É por isso que nós precisamos olhar para Cristo e agradecer a Ele. Dos versículos 5 ao 14, perceba exatamente o benefício que nós desfrutamos. Primeiro, de agradecer a Deus, reconhecer que Ele não nos trata segundo essa maldade, Ele é quem perdoa, mas dos versículos 5 ao 14, você desfruta de um governo gracioso em sua vida. Sabe por quê? Porque Deus governa de forma maravilhosa. Deus governa o seu povo não com tirania, mas com uma paternidade divina. O versículo 5 vai dizer: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Da tua velhice. O que foi que aconteceu? Você já passou a vida inteira na labuta. Quem agora vai cuidar de ti? Quem agora vai te sustentar? A graça do Senhor. Versículo 6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos e manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quem nesse momento manifesta graça e bondade, o Senhor continua abençoando, governando com disciplina, com misericórdia. Ele conhece a estrutura de cada um de nós. Olha só o que diz o versículo 8. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele é de longo ânimo, ele é longânimo, ele é bondoso. Sabe, a oscilação de sentimentos emocionais que está em nós, nos atributos de Deus, não se aplica. A nossa oscilação, ela é constante. Hoje, eu te amo, gosto até de você, tenho uma simpatia, mas a qualquer segundo eu passo a lhe odiar. Pastor, isso é o chamado de bipolaridade. Sim. Nós somos tão oscilantes nessa emoção que basta um pequeno erro. Pastor, mas o irmão pisou na minha unha cravada. Passei a semana inteira com essa unha doendo, passando remédio, cheguei na igreja, o irmão pisa em cima. E eu tinha dito para ele, já odeio ele, não mais perdoo. Talvez eu não volte mais nem para a igreja, de tanta dor que eu senti. É mais ou menos assim que o nosso sentimento, ele é permeado dia a dia, entre amor e ódio, entre alegria e tristeza, entre frustrações, decepções, expectativas. Essa é a nossa oscilação de vida. Mas o Senhor não nos trata dessa forma. O Senhor é misericordioso, longânimo, Ele é benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Sabe, aquela pessoa que alimenta o coração com rancor? Você lembra? Não esqueci. Naquela época que a gente estudava, na alfabetização, em 1992, às 3h20 da tarde, depois de bater o recreio, o professor entrando na sala,
caiu o livro, você fez isso, isso, isso. Lembra de todos os detalhes. Um rancor mortal. Nunca esqueci. Nós somos crentes, mas eu não esqueci não. Pois é, irmão. Esses somos nós. Mas o Senhor, olha o que diz o texto, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Olha só, eu vou te tratar segundo você me trata. Existe uma canção de um cancioneiro popular, secular, que diz: eu só vou gostar de quem gosta de mim. Essa é a resposta do mundo, né? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Já imaginou? O Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. Não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele não paga o nosso mal com o mal. É um exemplo de vida constante. É um exemplo prático para que a comunidade cristã possa entender que isso faz parte exatamente da nossa existência como povo de Deus. É necessário lutarmos plenamente para sermos imitadores de Cristo. É necessário, é uma questão de sobrevivência, olhar para o Senhor, nos moldar a Ele. Não vos conformeis com este século, não sejam parecidos com este mundo vil e pecador. Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, não sejam semelhantes a este povo perdido que jaz no maligno. Pelo contrário, Jesus chega e diz, sede-vos meus imitadores, como filhos amados. Você consegue entender a essência da gratidão a Deus pelas muitas coisas que Ele faz por nós? O nosso esforço e o nosso jeito de viver deveria ser exatamente uma gratidão diária durante o ano inteiro. Janeiro, obrigado, Senhor. Fevereiro, obrigado, Senhor. E por aí vai, até chegar dezembro. E quando chegar no último dia, no dia 31, você olha para trás e diz, meu Deus, como foi que tudo isso aconteceu até aqui? Bondade, graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, estou vivo. Resisti a tudo, porque a tua mão esteve comigo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Jamais esqueça. Bendiz. O Senhor não me tratou pelo mal que fiz. O Senhor não me fez experimentar do mal que eu fiz, mas Ele foi perdoador. Assim Ele diz, aprendam, versículo 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que você é pó. Sabe o que eu e você somos? Nada. Vaidade, arrogância, beleza, roupas caras, lugares luxuosos, comida, viagens, supérfluo, transitório, coisas que são secundárias. Toda a nossa vida se resume a uma pequena caixa sendo colocado em um buraco feito no chão. E um monte de pessoas olhando ao redor. Nada mais. Não tem dinheiro. Não tem luxo. Nada mais. Arrogância, vaidade, sabedoria, capacidade, músculos. Acabou-se. Nada. Somos pó. Ele sabe que somos pó. Mas Ele não nos trata de forma que
Ele venha diminuir as nossas vidas. Ele nos trata com amor, perfeito, poderoso, glorioso que Ele é. Ele não nos trata com a pequenez que nós temos. Muito embora, em vários momentos, vivemos com extrema arrogância, como se pudéssemos estar sentados no trono das decisões de nossas vidas, ou de outras pessoas, ou julgando. Mas o Senhor não nos trata. O Senhor não nos trata dessa forma. Por isso, que possamos tomar para nós a frase de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que o Senhor tenha toda glória a Ele dada, porque a Ele pertence, e que eu, como nada que sou, nos bastidores da vida, por trás das cortinas, continue vivendo, e que toda glória seja dada ao Senhor. Porque tudo o que acontece é obra dEle. Porque todas as coisas maravilhosas é plano dele. Salmo 139, versículo 16, já está descrito, já está delimitado, já está estabelecido todos os dias de vossas vidas. As nossas vidas já está por ele determinado. Não há como mudar o que ele já estabeleceu, na sua supremacia, na sua glória exaustiva e soberana. Assim, meu amado irmão, que possamos olhar para Cristo reconhecendo que nada somos, entender que o seu governo é um governo de paz e bondade, entender que Deus, Ele nos dá, segundo o seu amor, não o que nós merecemos, mas Ele nos dá segundo a abundância da sua bondade graciosa na pessoa de Jesus. Lembra da oração do Pai Nosso? Talvez seria o maior tiro no pé que você pode dar. Como assim, pastor? Um tiro no pé? Sim. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aquele que nos ofendeu. Como foi que você perdoou quem lhe ofendeu? Como foi que você tratou uma pessoa que você não gosta? Como foi que você tratou alguém que lhe fez mal? Porque a palavra diz: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem. Não é um tiro no pé? É preciso entender que a bondade do Senhor, ela está além da nossa compreensão. A nossa confissão, no capítulo 5, diz que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas em ações e coisas do maior ao menor. O Senhor governa e é o governo dele que nos faz estar bem. Pastor, eu louvo a Deus pela minha igreja, porque aqui é o lugar mais perfeito e mais maravilhoso que eu poderia estar. Eu não poderia querer outra coisa além disso daqui. Graça de Deus. Ele governa e tudo está bem, porque Ele assim o quis. Nós somos moldados constantemente. Embora o ambiente em que a gente esteja seja aos nossos olhos o melhor lugar do mundo, a qualquer momento nós podemos piorar esse lugar como pecadores. Mas Deus misericordiosamente trabalha as nossas almas, as nossas vidas, para entendermos que é Ele que está no controle de todas as coisas, nos dando escape, livramento, nos dando a providência da sua soberana vocação de bondade celestial, bondade amorosa, cuidado paternal. Por isso, a frase não pode ser esquecida. Alimente a sua mente, alimente o seu ser com atos de gratidão. Olhe no espelho ao chegar em casa. Olhe no espelho a pessoa que precisa mais ser confrontada no mundo. É você. Olhe e diga:
para essa pessoa: não te esqueças de agradecer ao Senhor. Bendiz a Ele. Filhos, netos, sua casa, seus bens, o alimento, a provisão, o trabalho, tudo, bendiga ao Senhor. Olhe no fundo dos olhos dessa pessoa que você vai contemplar no espelho e lembre a ela: bendiga ao Senhor. Não se esqueça de fazer isso. Obrigado, Senhor. Não se esqueça. Caminhando para o fim deste ato de gratidão do salmista, nos deparamos aqui, ele dizendo: pois soprando nela o vento desaparece. O que é isso, pastor? É quando o homem entende que a sua vida é como nada, no versículo 15. O homem é como uma relva, como uma flor do campo. E sabe o que acontece? Se o Senhor soprar, se o Senhor assim o quiser, já não mais existirá. Já não mais estará em seu lugar esse homem. Mas, versículo 17, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, e Ele governa sobre nós. Para com aqueles que guardam, versículo 18, em uma aliança com Deus, para com os que se lembram dos preceitos da lei, da palavra, da bondade, para aqueles que cumprem. Versículo 19, nos céus está quem? O Senhor, que estabelece um trono, e o seu reino nos mostra, como no Salmo 51, aquietai-vos e sabeis, sabe o quê? Que eu sou Deus. O verso 19 diz: o seu trono domina sobre tudo. Voltamos a dizer: bendizei ao Senhor, no versículo 20. É disso que o salmista trata. É um ato de gratidão constante. É um ato de gratidão e um reconhecimento a todo momento. Bendizei ao Senhor os anjos, bendizei ao Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, porque tudo pertence ao Senhor. E ele encerra dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Assim começa o salmista e assim ele se despede. Uma alma que entende o governo de Deus. Uma memória que está alcançada pela misericórdia, ela deve produzir todos os dias humildade, gratidão e obediência voluntária. Coloque isso no seu coração. Pastor, essa é a meta para 2026? Sim. Que o seu coração esteja aberto para ser trabalhado e produzido no interior dele essa humildade na presença de Deus, essa gratidão a Deus e essa obediência voluntária, a ponto de reconhecer só Ele, só nele, a razão da sua existência. O puritano Richard Baxter diz que um coração verdadeiramente grato não consegue viver em silêncio diante da graça. Abra os seus lábios e dê um louvor de gratidão a Deus pela graça existencial que você desfruta. Pela graça de desfrutar e contemplar tudo que está diante de você. Quem se lembra dessa graça não vive em rebeldia. Quem se lembra dos livramentos não teme o futuro. Quem bendiz ao Senhor com a alma não negocia a fidelidade. Ainda que o mundo inteiro desabe, ainda que tudo pareça andar na contramão, a minha alma tem paz em Deus. E eu, todavia, me alegrarei no Senhor, disse o profeta Abacuque. Não importa as circunstâncias, a minha alma grata entende
que o mundo em caos, ainda assim, o Senhor estará comigo. Amém? Baixe sua fronte, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo, agradecendo. Pecador que sou, Senhor, miserável, cheio de falhas, defeitos, deficiências, limitações, nada sou. Quanto deveria fazer mais, viver mais, me empenhar mais, dedicar, lançar-me diante de Ti, aplicando-me plenamente e totalmente ao Senhor, e assim não tenho feito. Não sou digno e jamais alcançarei dignidade alguma. Jamais terei mérito nenhum por todo o meu esforço e minha vontade de ser digno de tamanhas bênçãos derramadas sobre mim. Que essa oração seja uma oração comunitária. Que esse seja o entendimento após a leitura desse texto em nossas almas. Não merecemos o bem que temos. Não temos a dignidade para receber as benécias, as inúmeras bênçãos, as grandes maravilhas que o Senhor tem feito sobre nós. Nunca alcançaremos. Portanto, o que nos resta é dizer obrigado, Senhor. O que nos resta a dizer é obrigado, Deus. Porque não somos tratados pelo mal que cometemos. Obrigado, Senhor, porque tem poupado as nossas vidas miseráveis. Obrigado, Senhor, porque o nada que eu era, agora eu posso contemplar, porque as Tuas mãos estendidas sobre mim, tirou-me do lamaçal, das profundezas, das trevas, obra do Senhor. Obrigado, Pai. Essa é a nossa oração. No ato de gratidão por todo o bem que o Senhor fez, por todo o bem que o Senhor faz e por todo o bem que o Senhor fará em nossas vidas. Por isso nós glorificamos o Teu nome, Pai. Por isso nós engrandecemos a Ti, pelos Teus oráculos, por esta palavra santa, autoritativa, gloriosa e divina, que alimenta as nossas almas, que fortalece cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque é a Tua bondade e é a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Por amor a Cristo e nos méritos de Cristo é que nós oramos ao Pai. Amém. Louvado seja Deus.